Olá, pessoal! Quero te dar boas-vindas. Sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E eu quero te mostrar como é possível você se tornar um expert no atendimento pós-cirúrgico de face e boca, com resultados rápidos em uma sessão. E também eu vou dar o foco para o ponto da acupuntura. Nós vamos massagear o ponto da acupuntura, que é o baço 9 e o R7. A combinação desses pontos é muito boa para tratar o edema, para eliminar o edema do corpo. O ponto R7 beneficia o rim, ele abre e regula a via das águas e elimina a umidade que está dentro do corpo, que é o edema. Na medicina chinesa, quando eu digo umidade, neste caso eu estou me referindo a esse edema interno que fica dentro do corpo, que é os líquidos extracelulares que estão correndo no corpo que provoca o edema no paciente. Então agora vamos lá. Ao espalhar o creme, eu aproveito e já vou percebendo onde eu falei para vocês sobre perceber alguma montanha, ou às vezes não é uma montanha, é um buraco. Na hora que você desliza o dedo, você sente uma pequena depressão. O meridiano do baço, ele fica localizado bem ao lado desse osso aqui da perna. Se eu passar a minha mão aqui, eu sinto um osso. Então, se vocês deslizarem nesse sentido aqui, ao término desse osso, aqui internamente, bem ao lado, corre o meridiano do baço. Então, nós vamos fazer o deslizamento nessa região do baço. Quando começo a deslizar aqui, vai ter um momento que o nosso dedo, se você acompanhar o osso, quando começa a chegar próximo ao joelho, um pouquinho mais abaixo, há uma presença de uma curva. E é nessa curvinha que nós vamos massagear, pois estamos próximos ao ponto baço 9. O ponto baço 9 na acupuntura ele é muito preciso, mas no shiatsu nós trabalhamos uma região, uma área. Então, por isso que vocês podem massagear toda essa região da curvinha. Aí sim, nós podemos usar somente a pressão com o dedão. Então, vocês usam o peso do corpo, olhem o meu corpo inclinando para frente. Quando chega nessa região, eu paro o meu dedo mantendo a pressão, sem tirar o dedo. E aí você pode apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. No shiatsu, nós temos uma maneira de tonificar ou sedar o ponto. Eu não gosto muito de seguir essa regra, porque eu gosto de observar o que o corpo do paciente está me pedindo. Porque quando nós fazemos uma pressão e mantemos essa pressão, nós sedamos o ponto. E quando nós fazemos movimentos mais rápidos, quando você aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, nós estamos fazendo uma manobra para tonificação do ponto, isso de acordo com os shiatsu. E também nós utilizamos a técnica de tonificação e sedação quando o canal do baço é um meridiano, é um canal energético. E quando nós corremos, passamos o dedo sobre esse canal, quando nós estamos indo a favor do caminho do meridiano, quando eu digo a favor, ele tem um início e um fim desse caminho, do trajeto externo do meridiano. É como se fosse um caminho mesmo,
que percorre esse meridiano. Então, quando nós deslizamos o dedo do início em direção ao fim, nós estamos tonificando esse meridiano. Quando nós deslizamos o dedo na direção contrária do caminho, do final para o início, nós estamos sedando este meridiano. Mas aqui no tratamento pós-cirúrgico de face e boca, eu não vou seguir essas regras de tonificação e sedação, e até mesmo porque na prática, mesmo na atuação somente de qualquer tratamento com os chiados, eu gosto muito de perceber o que aquele ponto ou aquela região está pedindo para que eu faça. Eu vou levar a minha atenção e vou descrevendo, vou falando para vocês sobre minhas percepções. Então, quando eu começo a deslizar aqui eu começo a perceber um endurecimento maior, aqui também, percebo montanha, e aqui mais na região do ponto baço 9, eu consigo perceber mais uma depressão do que a montanha. Esse movimento que eu estou fazendo até agora é um movimento, quando eu estou assim, deslizando, é da relaxante. No momento em que eu paro no ponto e começo a massageá-lo, eu já estou usando a pressão dos chiados. Você pode utilizar a mão contrária, eu estava usando minha mão esquerda e agora eu estou usando o meu dedão da minha mão direita para massagear essa região do baço 9. Quero te lembrar que esse meridiano do baço geralmente é mais dolorido para o paciente. Então você o avisa que pode ser que ele sinta, né, dor, e que se tiver desconfortável, muito dolorido, que é para te avisar. E se ele disser que está desconfortável e que está muito dolorido, nós diminuímos o nível da força, da pressão, né? Então eu uso o peso do meu corpo para eu não me cansar, mas eu diminuo essa pressão que está indo no meu dedão, mesmo utilizando o peso do corpo, tá bem? Agora, nós vamos focar, eu vou focar aqui agora o meridiano do rim. O meridiano do rim, aqui no pé, nós temos esse ossinho aqui, o maléolo interno. Se nós contornarmos esse ossinho mais saliente, mais protuberante, se nós contornarmos ele todo ao redor, bem na beiradinha dele, e fizermos esse contorno e seguimos por baixo, e quando ele terminar, nós seguirmos nessa direção para cima, nós estamos no meridiano do rim. E aí eu vou levar minha atenção para observar como está o meridiano do rim e qual a região ou ponto onde encontro mais endurecimento, onde eu encontro aquela montanha, onde eu encontro uma depressão. A combinação desses dois pontos é excelente para trabalhar essa eliminação desse edema. Ele reduz muito o edema. O ponto que utilizamos no meridiano do rim é o ponto R7. E ele fica localizado bem próximo ao maléolo, só que um pouquinho mais para cima. Então, nesses dois pontos, você dá uma atenção maior
significa ficar mais tempo massageando o ponto. Então, massageia um pouquinho e depois continua o movimento com deslizamento. Massageia um pouquinho, né? E depois eu continuo com o deslizamento. Eu consigo perceber agora que a musculatura já começa a ficar mais soltinha, mais relaxada. Quando vocês deslizam sobre a musculatura, você a princípio estava bem enrijecido. E agora eu consigo perceber que ela já está mais molinha, mais relaxada. A musculatura ela relaxa. Quando vocês sentirem que começa a dar essa diferença e nos pontos ou nas áreas que vocês percebem a montanha ou a depressão, quando você desliza o dedo e essa montanha ou essa depressão, ela começa a ficar mais nivelada, mais reta, vamos dizer assim, no sentido como se fosse profundidade. Vamos imaginar que aqui a gente tem aqui a pele, e o meu músculo está logo aqui abaixo. Quando você desliza o dedo e você sente uma pequena montanha, e aos poucos essa montanha ela vai ficando mais no nível do caminho onde você estava palpando, é o momento que a gente pode parar e ir para o outro lado. Bom, pessoal, na prática, é muito importante essa questão do perceber o que está acontecendo naquela região que você está massageando. E, ao mesmo tempo, enquanto fazemos, você joga uma intenção, um comando para que aquele corpo faça aquilo que você, com o objetivo daquilo que você está fazendo. Então, geralmente eu mando um comando como isso tudo fazer mentalmente, ele não é verbal, não precisa ser falado. Então eu penso, corpo desincha, né? Nesse caso aqui, agora eu estou percebendo que ele está inchado, agora já bem menos do que quando eu comecei. Então, enquanto deslizamos o dedo, nós mentalizamos, corpo desincha, né? Musculatura relaxa. O toque, quando ele tem uma intenção, quando você sente no seu dedo ou na sua mão como está o corpo do paciente, como está a musculatura, a pele, e você vai percebendo na sua mão que isso vai se alterando, ele vai ficando mais harmônico no sentido de relaxar a musculatura, no sentido de essa montanha passar a ficar mais nivelada seria a profundidade. Nós pressionamos e aí a profundidade ela fica mais, quando desliza, é como se fosse tudo mais reto. E quando tem uma depressão, esse ponto que está deprimido, ele está mais vazio. E esse ponto que faz uma montanha, ele está mais cheio. Então, na prática, o que eu acabo fazendo? Esse ponto que está mais elevado, quando vamos massageando e ele acaba descendo, nivelando com o restante do caminho do meridiano, significa que eu estou sedando aquele ponto. E quando eu encontro uma depressão e depois você percebe que aquele buraquinho, ele passa a não ser mais um buraquinho, ele fica plano. Quando ele fica plano, significa que aquele ponto foi tonificado. Isso que é a mágica do shiatsu, né? Porque ele trabalha em cima de você levar mais energia para aquele ponto, para aquela região, ou tirar a energia que está em excesso daquele ponto ou daquela região. Então o corpo ele vai se harmonizando e o objetivo daquilo que você quer que aconteça no corpo do paciente, ele responde terapeuticamente. Isso é bem bacana, porque com o tratamento do pós-cirúrgico,
nós podemos ajudar muito no tempo de recuperação e no conforto do nosso paciente. É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aqui para mim. Eu deixo aqui para você o meu muito obrigada e um toque de abraço e até a próxima!